A igreja deve se envolver em política? Venha comigo nesse vídeo de hoje, vamos meditar um pouquinho sobre este assunto tão polêmico. Bom, eu estou fazendo esse vídeo hoje porque há uns dias atrás eu ministrei a mensagem da palavra na minha igreja, na igreja que eu congrego, e eu finalizei dizendo em respeito ao pastor, que é o pastor presidente da igreja, e eu não iria falar sobre um determinado assunto, mas que faria um vídeo e colocaria à disposição no canal. E a mensagem que eu preguei foi sobre o salmão, um peixe que ele está em segundo lugar como um dos peixes mais consumidos no mundo. Primeiro lugar, o atum. Segundo lugar, o salmão. Terceiro lugar, a tilápia. E falei um pouco sobre o salmão e sobre a vida cristã, sobre também a vida de Jesus. O salmão ele tem muita semelhança com a vida cristã. O salmão ele nasce na água doce e depois de nascer na água doce passa muito tempo na água doce, depois ele acaba caindo pelas correntezas, ele vai para a água salgada e passa sua vida inteira na água salgada. E é um dos peixes que ele tem um controle, né, sobre a sua procriação, então ele passa muito tempo no mar, mas quando ele decide procriar, ele regressa para as águas doces. E ele regressando para as águas doces, ele contamina com uma bactéria que ele começa a subir as correntezas, né? E ele lembra da sua origem, de onde nasceu, e ele volta para lá. Eu até fiz uma dinâmica sobre o assunto. Quem aqui nasceu no berço evangélico, na igreja? E pelo número de que levantaram a mão, 10% nasceram na igreja, o restante não. E por isso que eu disse no final que faria um vídeo, colocaria nas redes sociais e não falaria na igreja em respeito ao pastor, em consideração ao pastor. Bom, e o salmão volta para sua origem, mas ele contamina-se na água doce quando ele volta, porque seu organismo está acostumado às águas salgadas. Ele viveu sua vida inteira nas águas salgadas e ele volta e ele se contamina. Mas ele vai subir nas correntezas e lá onde ele nasceu, novamente ele põe seus ovos. Um salmão põe milhões de ovos. E lá, quando eles eclodem, né? Quando nasce os alevinos, né? Os seus pais geralmente morrem. Mas tem um mistério nisso, né? Que é pela sua descendência, praticamente eles sacrificam a vida. Porque quando morre um salmão, ele deixa, vamos dizer, 1000 salmãozinhos novos. E esses salmãozinhos novos não têm os pais para cuidar e nem como alimentar, mas na verdade eles se alimentam pela carne dos seus próprios pais, que acaba morrendo ali nas águas, e aquela água se torna, né, um alimento para as novas gerações. Então, praticamente o tema da mensagem é: eles sacrificariam as suas vidas pela sua descendência. Sacrificariam as suas próprias vidas para a manutenção da sobrevivência da sua descendência, dos seus filhos, e os seus filhos gerariam outros salmãozinhos. Falei isso sobre a vida cristã, falei isso sobre Jesus, que na cruz do Calvário, Jesus deu sua própria carne para ser rasgada para remissão dos nossos pecados. Isaías diz que como ovelha muda foi ao matadouro. Diz assim lá em Isaías 53, versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza via para que o desejássemos. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades ele levou sobre si. E nós o reputamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi oprimido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas pisaduras. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Jesus não abriu a boca. E ele se entregou na cruz para a sua descendência, os descendentes da fé em Cristo, né? Então isso foi a mensagem que eu preguei. Mas eu disse que eu falaria sobre, hoje, a necessidade também de nós falarmos de um assunto importante que incomoda muita gente. A igreja deve se envolver em política? É o tema deste vídeo de hoje. Eu disse que faria um vídeo e eu falei que não falaria na igreja, mas que falaria aqui. Hoje a igreja precisa ter um papel de parar com essa ideiazinha, né, de que nós criamos com essa tese de que não se discute religião e nem se discute política. Na verdade, não se briga por religião e não se briga por política, mas discutir sim. Porque como eu fiz, né, uma pergunta, quem nasceu no berço evangélico, e apenas 10% levantaram a mão aproximadamente, eu disse que seria uma necessidade de falarmos sobre esse assunto. Então, assim, criamos com essa ideia de que não podíamos falar de política, que não se devia falar de religião, não se devia discutir religião. É tanto que aprendemos que se lesse o livro de Apocalipse, nós ficarmos loucos, ficar doidos e perderíamos a noção. A gente cresceu temendo ler a Bíblia, porque o que implantaram, o que o sistema queria de nós, é que a gente crescesse uma nação inteira debaixo do jugo dos seus ensinamentos, né? Aquilo que eles determinassem que nós pudéssemos ouvir, a gente podia ouvir, senão não. E aí, o dia que a gente lê a Bíblia, Deus abre os olhos da gente e a gente vira cristão, evangélico. Que sentido tinha não ter lido a Bíblia? Não ter aprendido sobre religião? E agora, trouxemos isso para a igreja. Não se pode falar de política na igreja. Saiba que a igreja tem um lado. A igreja tem um lado contra o pecado, contra a injustiça, contra o crime. E hoje não podemos falar porque somos taxados, mas o pastor está se envolvendo. Envolver com política é uma coisa e falar de política é outra. Envolver a igreja com política é quando a igreja se submete a aceitar recursos do governo para falar bem de um governo, mesmo que é contra a sua ideia, contra a sua fé. Porque a igreja tem um lado, a igreja é a favor da família, a igreja é a favor de Deus. Então nós temos um lado sim, a igreja tem um lado sim. E como cidadãos, nós passamos 1h30 no culto, ministrando um culto. Mas passamos 22 horas como cidadãos brasileiros de um país que suas decisões são políticas. O feijão, o arroz que chega na minha mesa, na nossa mesa, são decisões políticas. Tipo, se o governo é contra o agronegócio e tira recurso do agronegócio, mas apoia uns cantores, eu quero ver depois as músicas encher a barriga de uma sociedade. Então, a igreja tem que ter lado, a igreja tem que não seguir esse pensamento mesquinho
de que devemos ficar calado. A igreja deve se envolver? Não, mas a igreja deve se calar em relação à política do país que vive? Também de forma nenhuma. Porque nós somos cidadãos espirituais, estamos na igreja 1h30, dirigimos um culto 1h30, mas como cidadão, nós vivemos num país que as suas decisões são políticas e nós temos um lado contra. Ah, mas hoje você devia se deter em ser contra o pecado, contra o erro, contra a injustiça, mas seria um pregador de púlpito pregar dentro da igreja, ou o pecado maior está lá fora, entre os grandes? Vocês acham que a perseguição para a igreja virá de outra forma que não seja da política? E nós temos que falar de política sim, agora se envolver não. Se envolver é quando eu recebo recurso para falar bem daquele que eu sou contra as suas vontades. A igreja é contra o aborto, a igreja é contra a liberação das drogas, a igreja é contra o crime, contra a injustiça, e o governo que for do lado dessa gente, nós estaremos sempre contra. Deixa eu falar um dado para você. Eu disse que nós deveríamos lutar pelas nossas descendências. Hoje, praticamente ensinar seu filho a não ser petista, você está investindo no futuro do seu filho. A Venezuela, em 1998, no regime chavista, todos os jovens decidiram apoiar o regime chavista. Foram no embalo, apoiaram esse regime e ele ganhou. 1998, 2006, voltaram a ganhar, 2000 e assim sucessivamente. Depois Chávez morreu e Maduro assumiu no seu lugar, apoiado por muitos jovens. Os jovens que apoiaram o governo de Maduro, porque talvez não prestaram atenção na política, não gostava de ouvir sobre política, hoje trabalha por 6 dólares o salário mínimo da Venezuela. Equivalente a 6 dólares. Num país como Luxemburgo, que não é um regime dominado pela esquerda, um salário mínimo é equivalente a 2.160 dólares. Equivalente a 14 mil reais. Olha a diferença de hoje, por não ter investido na sua descendência, os venezuelanos hoje pagam o preço. Hoje nós vemos que um governo que tira dinheiro do agro e que libera para artista, para cantores, eu quero ver esse país até onde chega sem cair. Um país que hoje prende um presidente, um ex-presidente, pela sua opinião, porque ele dava sua opinião sobre determinadas coisas. Hoje, um país que prende generais 4 estrelas que fizeram cursos a vida inteira, estão presos por perseguição política. Assim começou na Venezuela. Assim que eles começaram no poder, prendiam seus opositores, aqueles que eram contra, até chegar a perseguir aqueles menores. Todos. Vocês viram uma notícia na Coreia do Norte, onde um casal foi executado em praça pública apenas porque prosperou mais do que outros? Ser executado. Esses são os regimes políticos que a igreja precisa saber, que a igreja tem que ter um lado sim. Envolver com política é uma coisa, falar de política é outra. Não devemos deixar de falar de política.
porque a igreja tem lado, e tem lado sim. E olha, digo com clareza, pelo que seguimos a Bíblia, perseguições não virá, a não ser que seja um traidor da direita. Todas as tendências, para quem é espiritual, entende que tudo isso virá da esquerda, no mundo inteiro. Vocês querem saber de países que hoje, na China, só existe um partido, Partido do Trabalhador, não tem concorrente. Só ele ganha, todo ano. Agora é proibido, os pastores estão sendo perseguidos lá, né? Na Nicarágua, freiras, pastores, presos. Tem países que estão sendo condenados à morte por pregar o evangelho. A China decidiu que pastores não podem mais falar nas redes sociais. Quero te dizer de um lado espiritual, e a política diz, olha, vocês cuidam da igreja e a gente cuida da política. Vocês não mexem com a gente, não falam nada, ficam quietos e a gente deixa vocês quietos e vocês deixam a gente quieto e tudo bem. Quando a política ganhou força, né? Quando eles ganharam força, começou as perseguições aos pastores. E sabe, esses países que muitas vezes dão Bolsa Família, esses tipos de benefício, as pessoas denunciavam os outros por causa dos benefícios que ganhava do governo. A Bíblia diz que naquele tempo, irmãos entregarão a morte a outros irmãos, e odiar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eles, os próprios cristãos, para receber benefícios, denunciavam os outros cristãos que estavam fazendo culto nas suas casas. Pastores perseguidos e hoje mortos por pregarem a palavra de Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? Porque os pastores se calaram. Então, assim, se o bem se cala, o mal prospera. Por isso que não nos verão calados e não verão nenhum de nós escolhendo o lado errado da história. Nós estaremos em defesa do bem, da família, não concordamos com perseguição política porque pensamos diferente, não concordamos com o crime, contra o pecado, somos contra o aborto, contra a injustiça, somos a favor de Deus. Mas que nós precisamos ter um lado, temos sim. Eu, como cidadão, eu ponho gasolina no meu carro e são decisões políticas. Eu saio para trabalhar de manhã, eu almoço no restaurante e são decisões políticas que colocam alimento no restaurante que eu almoço, na onde eu abasteço meu carro, são decisões políticas que regem. Ou seja, dizer que não deveríamos envolver com política, nós já estamos envolvidos 95%. Agora só querem que a gente não fale. Porque tudo o que entra na nossa casa foi por causa de decisões políticas. E as decisões políticas é o que vão gerar caristias à nossa descendência ou preços a menos para a nossa descendência. Então, se o assunto é a igreja deve falar de política, sim. Deve se envolver com política? Não. Envolver é receber recursos para falar bem de A ou de B. Mas se eu não recebo o recurso, eu sou um cidadão e como um cidadão brasileiro, eu tenho direito de votar, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de pagar os meus impostos. Ah, mas Jesus nunca se envolveu com política, nunca falou de política. Engano seu. Engano seu. Quando vieram cobrar impostos de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro vai até Jesus e diz, olha, estão cobrando imposto da gente. O que eu devo fazer? Jesus diz assim, vai lá no mar, lança um anzol,
pega o primeiro peixe. E quando você pegar, enfia a mão na boca do peixe e paga os impostos por mim e por você. E aí ele perguntou a Pedro: na verdade eu te digo que os filhos dos homens cobram imposto dos nossos filhos ou dos deles? E aí Pedro diz assim: dos nossos. Bem, porque logo os deles ficam livres. Para de ser ignorante. Aceite que a gente pode ter uma discussão boa sobre política, falarmos sobre assuntos importantes, porque Jesus também falou de política. Então, eles cobram de nós para passearem com o nosso dinheiro. Cobram caro de mim, de você, para dividir entre eles. O governo Lula não tem um ministro técnico. Todos os ministros políticos, para que eles possam dividir entre si tudo que arrecada do brasileiro. Esse povo aparece a cada 4 anos para pedir voto para nós, e quando a gente elege eles pagam 9 segurança com nosso dinheiro para que a gente não aproxime deles. Eu e você brigar por político, mas aceitar as condições da esquerda, jamais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e até o próximo vídeo polêmico, em nome de Jesus.